Equipes passaram o sábado fazendo buscas pelo corpo de um menino de 7 anos, morto pela própria mãe no Rio Grande do Sul. Mãe e padrasto de uma criança de 6 anos foram presos, suspeitos de amarrar e torturar o menino em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. 2 homens foram presos preventivamente por estupro de vulnerável em Uruguaiana. A vítima é uma criança que hoje tem 10 anos. Nesses casos, a rede criada para proteger crianças e adolescentes não foi capaz de evitar os maus-tratos. Isso se tornou recorrente durante a pandemia, quando as vítimas passaram mais tempo com os agressores e a principal fonte de denúncias esteve fora de atuação. Aí que está a questão, aí que foi o impacto da pandemia. A pandemia afastou tudo isso, eles não são obrigados a vir na escola. Não tem obrigatoriedade agora. Então a desculpa é, meu filho não vai no presencial por isso. Então tem muita criança ainda fora da escola. Em 2020, foram denunciados mais de 1.300 casos de maus-tratos em vítimas de 0 a 17 anos. Os números indicam uma queda de 21% se comparado a 2019. E aí a divisão da criança e adolescente, ela não faz uma leitura isolada desses dados e por isso a gente não se alegra com essa possível diminuição, porque a gente entende que esses dados eles estão mascarados. Com o retorno das aulas em modelo híbrido em 2021, foram registradas cerca de 700 denúncias apenas no primeiro semestre. O número é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram notificadas 687 ocorrências. Ainda assim, os dados não atingiram o mesmo patamar do primeiro semestre de 2019. A Secretaria de Educação da Prefeitura de Porto Alegre não possui protocolos que orientem os professores para identificar casos suspeitos de maus-tratos. Ao ser questionado pela reportagem, o órgão não explicou o motivo da falta de protocolos. Já no estado, a Secretaria de Educação disponibiliza apenas o programa CIPAV+, com o objetivo de orientar a comunidade escolar sobre situações de violência que ocorrem na escola e nos arredores. Eu vejo que nos hospitais, por exemplo, eles têm obrigação de já fazer um BO ali, né? Dizer o que aconteceu. Aqui na escola a gente tem todo não tem um protocolo, mas como eu te falei, tem toda uma história, uma cultura, né? De que se aparecer o caso assim, a gente tem obrigação de denunciar. A pedagoga Vivian Ferrari atua há mais de 25 anos com educação infantil e trabalha na rede municipal como orientadora educacional. Sem protocolos, as denúncias dependem do olhar e da iniciativa dos próprios professores. Então o professor fica sempre de olho aberto e chama a coordenação, olha, tem alguma coisa errada com a criança. Ou seja, também por um desenho que a criança faz, que ela geralmente a criança que sofre algum tipo de violência, principalmente a questão da violência sexual, a criança fica muito reclusa, muito na dela, e aí começa a fazer alguns desenhos assim, uns rabiscos escuros, uns rabiscos fortes, um tom de raiva também, e tá sempre suja, não gosta de se arrumar, de se limpar. Então essas são algumas características que a gente observa. Efetivamente, é muito difícil uma criança, no início de uma exposição a um abuso sexual, um abuso físico, perceber aquilo como uma prática abusiva. Justamente porque, se esse abusador faz parte do ciclo familiar dessa criança, há uma confusão na cabeça, né, desse infante de que esse gesto pode ser um tipo de gesto de amor ou de proteção desse cuidador. Hildo Vilarinho é diretor de escola estadual e recentemente denunciou um caso ao Conselho Tutelar envolvendo 2 irmãs em situação de negligência. O relato partiu de uma tia-avó. Eu senti que essa tia-avó, ela estava quase que pedindo um socorro mesmo, assim, né? O que eu percebi é que ela não queria tomar a iniciativa de ela ir ao Conselho Tutelar. E achou que a escola podia tomar a dianteira nesse sentido. E eu acho que o papel da escola é esse também, né? A escola também observou que as alunas não apareciam nas aulas virtuais durante a pandemia. Quando a gente teve o retorno presencial, a mais nova retornou e a mais velha não. E aí nós começamos todo um processo de tentar fazer uma busca ativa e ver se trazíamos essa adolescente, né, a participar das aulas, porém sem sucesso. A rede municipal, onde Vivian atua, também denunciou um caso neste ano. A menina reclamava que era obrigada a trabalhar em casa e via a escola como um refúgio. Aí ela começou a dizer que o padrasto, esse o marido da tia, ela estava
tentando agarrar, passando as mãos nas partes íntimas da prima dela. Mas e de ti? Ah, não, em mim não. Era da prima. Mas a gente via que tinha algo estranho, né? Aí ela se abriu com a avó dela, contou o que estava acontecendo, que o padrasto, o tio padrasto, né? Tava passando a mão nela, chamando ela de uns nomes assim, bem fortes, e que ela não aguentava aquilo ali. A avó então recorreu à ajuda da escola, como na situação relatada por Hildo. A diferença foi que dessa vez o Conselho Tutelar agiu rapidamente e a Justiça cedeu a guarda provisória para a idosa. Engraçado que ação rápida é quando é abuso. Abuso já se retira. Agora, quando é uma suspeita, evidência, aí demora. Porque tu não sabe o que está acontecendo. Mas o que é importante, o que a gente sempre tem que deixar registrado é que o Estado ele tem a obrigação, sim, de assegurar todos os direitos para as crianças e adolescentes. É dever não só do Estado, mas também da família e do cidadão de comunicar a ocorrência de qualquer violação de direito humano para a criança e adolescente.